Brasil e Japão. É isso, está definido o confronto do Brasil na próxima fase da Copa do Mundo. Aconteceu até hoje um confronto entre Brasil e Japão, que foi em 2006, fase de grupos, 4-1 para o Brasil. Agora a gente vai para um mata-mata contra os japoneses, que empataram com a Suécia e agora vão enfrentar o Brasil. A Suécia, só acho que se deu mal, hein? Porque vai pregar a França. Esse é o certo alerta que a gente pode fazer, né? Não é oba-oba, não é, Japão, pegar a seleção japonesa tem que meter 5. Não é, esse papo não cabe. Para quem tá vendo a Copa do Mundo, vê que a seleção japonesa é de fato organizada e tem um meio de campo rápido. É um ponto preocupante para a seleção brasileira também. Tem um meio rápido, triangula, 2, 3 passos, tá na cara do gol. Então é algo realmente, não é também para fazer terrorismo aqui, né? Ô Igor, você acha que o Nakamura é o cara mais perigoso desse time, o atacante que a gente tem que se preocupar? Quem que você elege aí no Japão pra gente ficar de olho? Só que esse time ele é muito forte coletivamente. Então, tem caras ali que são medianos para bons, que tem capacidade técnica, tem velocidade, consegue exercer essa troca de passes rápidos aí para gerar esse tipo de situação. Inclusive, estão treinados em bola parada, já conseguiram fazer gol em bola parada nessa Copa do Mundo, fizeram gol de bola parada no próprio Brasil, no amistoso lá atrás. Então, é um Japão que está acrescentando elementos e se fosse uma cartinha lá, ele tem mais as cartinhas, né, dos especiais japoneses aí, eles estão aumentando o leque de possibilidade dele para jogar jogos importantes contra seleções grandes. E, sobretudo, eu acho que se teve um efeito negativo, né, no lado brasileiro e positivo para o lado do Japão para esse enfrentamento do mata-mata agora, é o grau de confiança que eles já viram que é possível ganhar do Brasil. A gente vai ponderar, claro, né, em nossa defesa, né, do lado brasileiro aqui, que a zaga está completamente diferente, o time está diferente, não tem Fabrício Bruno, não tem Hugo Souza, os jogadores são outros e tal. Mas o Japão acho que chega com confiança, talvez nunca tenha tido tanta confiança assim para o enfrentamento como o Brasil, contra o Brasil, como agora, nessa Copa do Mundo, por essas questões. Então não é que tenha um craque, mas tem vários caras ali que podem dar aquele trabalho e um conjunto japonês que pode sim machucar o Brasil se o Brasil não ficar atento. Precisa ter muita atenção na jogada de lado, né, na lateral. Então, prevejo muito trabalho para Danilo de um lado, Douglas Santos do outro, por conta desses alas, pontas, né, do Japão com muita velocidade, que também conseguem trabalhar essa bola por ali. Essa é a questão do jogo. Casemiro, né? Ele não pode fazer um jogo igual ele fez na estreia contra o Marrocos. Aí vai ser delicado. Ele tem que fazer um jogo atento, um jogo dinâmico, rápido, né, um pouco mais rápido. É ali que segura o Japão, né? Pelo meio, né? Vai ser ali que vai ser o jogo deles, né? Então vai ser algo realmente importante. Casemiro é o ponto de atenção, talvez, para esse jogo. Agora, vale lembrar que aquele jogo que o Japão ganhou da gente, primeiro da história, né, que foi esse amistoso do ano passado, também Ancelotti fez muitos testes, né? Então, assim, não era a seleção brasileira de Hugo agora, Souza, né? Pedro Henrique. Os 5 de trás era Hugo, Pedro Henrique, era Fabrício Bruno. Paulo Henrique. Isso, perdão. Paulo Henrique, Fabrício Bruno. E aí, acho que quem jogou na esquerda e quem fez a zaga também já não foi convocado, né? Então, é uma linha de zaga que não foi convocada para a Copa do Mundo. Exatamente. Né? Então, era Beraldo e Carlos Augusto. Isso. Obrigado, Igor. Boa, Igor. É isso. Então, também, gente, não tem nada a ver com essa seleção agora que está disputando a Copa do Mundo. この20年で日本がどれだけ成長したか世界に示してほしいですね。